Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus, né? Nesse domingo abençoado. Lembrando que nós já estamos com a aula presencial na escola dominical, que tem início às 9 até às 10h40. Então é uma alegria muito grande poder recebê-los também lá na igreja, né, para a gente estar junto. Mas nós vamos estar caminhando aqui com vocês também, né? Então o meu bom dia, o meu boa tarde ou boa noite, dependendo do que hora você vai assistir esse vídeo, mas o importante é que Deus te abençoe, né? Que a palavra do Senhor possa frutificar no seu coração, né? E que nós possamos juntos estudar, caminhar juntos. Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, a Ti toda a honra, toda a glória. Te agradecemos o privilégio de podermos estar aqui, mesmo em vídeo, Senhor, reunidos com nossas irmãs, nossos irmãos, ó Pai. Abençoa a cada um que estiver assistindo, ó Deus, que a Tua palavra, ó Pai, possa cair numa boa terra e produzir frutos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nos conduz nesse tempo e que nós possamos mesmo comer do pão da vida, que é Jesus, podemos beber da água, na fonte da vida, que é Jesus também. Oh Pai querido, se conosco, abençoa as nossas irmãs queridas da classe da Nova Jerusalém, que estejam acamadas, que estejam, Senhor, doentes, que o Senhor esteja visitando agora, no nome de Jesus também, Senhor, tirando toda a dor, tirando todo o incômodo, ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, Pai, que a Tua paz esteja nesses corações, Senhor. Cuida de nós agora, Senhor, e que Teu Espírito Santo possa me usar para falar somente o que é do Teu querer, Senhor. Eu agradeço, ó Pai, por esse privilégio. Eu agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre desânimo e versus encorajamento, né? Nós estamos vivendo momentos ainda difíceis, né? No último ano, ou praticamente quase 2 anos, que nós ficamos na pandemia da Covid-19, foi um tempo difícil, de isolamento, né? Muito triste, porque a gente não podia estar com os irmãos, então foi um tempo muito, muito difícil, né? E agora que a gente já estava alegre, né? Podendo ter já os cultos presenciais, já podendo estar sendo liberados mais um pouco, voltamos novamente, né, com uma nova onda de Covid, com gripe, onde vários irmãos, vários conhecidos, né, foram infectados. Mas, então, volta ao distanciamento. Então vai ficando assim triste, nós começamos a ficar triste, né? E o medo toma conta de muitas pessoas. Tem medo de sair, medo de se contaminar, então fica vivendo um momento difícil, né? E com isso, muitas vezes vem o desânimo. A pessoa perde a vontade de estar junto, fica ponderando, será que eu devo, será que eu não devo, né? E então fica difícil para nós. E mesmo com cristãos, a gente muitas vezes vem o desânimo, né? E a gente vai enfraquecendo tanto, às vezes, no físico, na fé, perde a vontade de estar junto. E isso é muito perigoso. E o desânimo, ela é uma das estratégias de Satanás utilizada para atrapalhar nossa vida, para nos impedir mesmo de relacionamento com os irmãos, e nós vamos ficando calados, quietos. Às vezes nem para pedir uma oração a gente pede, porque a gente está desanimado, né? E quantas vezes você aí que está me assistindo, todos nós, né, passamos por momentos difíceis, que parece não haver solução, parece que não vai resolver, parece que nunca vai passar, né?
E muitas vezes, será que a gente não pensa em desistir? Né? Então é muito perigoso, mas a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, Deus é tão maravilhoso mesmo, né? Que Ele inspirou homens a escrever a Bíblia, deixar para nós mensagem. E nessas mensagens nós encontramos pessoas boas, pessoas que foram usadas por Deus, né? Deus falava com elas, através delas, e que tiveram também o seu momento de desânimo, né? Então não é só conosco que acontece. Por isso que já foi registrado na palavra de Deus pessoas, homens, né, que passaram por esse momento de desânimo. Nós vamos pegar a nossa Bíblia agora, vamos olhar alguns desses homens, né, para a gente tá aprendendo mais um pouquinho. O primeiro que nós vamos ver é o Moisés, lá no livro de Números, no capítulo 11, o versículo 15. Então é um momento na vida de Moisés também que ele já estava desanimado. Deixei anotadinho aqui, né? Momento que ele estava desanimado porque o povo reclamava muito, estava reclamando muito, então ele também teve seu momento e ele fala com o Senhor, né? Vamos dar uma olhadinha lá, então, Números, capítulo 11, do versículo 14 e 15. O povo estava reclamando que ele não tinha, só tinha o maná, eles estavam muito desanimados, né? Eles lembravam lá dos pepinos, lá no versículo 5 ele fala, né? No Egito comíamos quanto peixe queríamos e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, da cebola, dos alhos, né? Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer. A única coisa que vemos é esse maná. E maná é o pão dos céus, né? Que o Senhor mandava para ele, fresquinho, toda manhã. Então, Moisés, num desses momentos de desânimo, de tristeza, de tanta reclamação, ouvir tanta reclamação, ele fala lá no versículo, eu vou repetir, Números 11, o capítulo 11, o versículo 14 e 15. Eu sozinho, ele falando com Deus, eu sozinho não posso cuidar de todo esse povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gosta de mim, não deixes que eu continue sofrendo desse jeito. E quantas vezes, né, muitas pessoas desejou morrer quando passou por um período de desânimo muito grande. Então aqui Deus deixou escrito para que a gente visse que existe desânimo, né? Então esse foi Moisés, mas a gente conhece a história de Moisés também, tudo o que ele teve de bênção também, né? Vamos ver mais um? Josué. Josué também teve, né, homem escolhido, né, de Deus, foi sucessor de Moisés para conduzir o povo a entrar na terra prometida. Então lá em Josué 7:7, e também isso é uma questão de Josué com o povo, né? O povo também que já tinha pecado, né? Então vamos ver Josué 7:7. Eu vou ler para vocês o 4, o 5, o 6 e o 7, porque aí já fica bem mais facinho para a gente entender. Assim foram mais ou menos 3.000 homens, porém os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram uns 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os nas descidas. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão, com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa, ficaram ali com Josué até de tarde e fizeram
como ele, também jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. E Josué disse: ó Senhor, meu Deus, afinal de contas, por que fizeste este povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregares aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Então, Josué também estava desanimado com o povo que reclama, o povo estava desanimado, perdeu a coragem. Então, essas coisas são registradas para a gente, quando a gente passar por esses momentos, a gente não pensar que a gente é o único, né? É a única que está passando por momentos difíceis, né? Então, nós vimos Josué. Agora nós vamos ver mais um, também conhecido nosso, profeta de Deus, mas que teve o seu momento também de desânimo, de medo. Foi Elias, né? Lá em Primeiro Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, o versículo 4. Então, Elias, tinha acontecido toda aquela maravilha, né? Ele com os profetas de Baal. Então, ele tinha, né, destruído todos aqueles altares, ele tinha matado os profetas de Baal, né? E agora, a rainha Jezabel mandou uma mensagem para ele, né? Falando que, olha, lá no versículo 2, aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. E então nós vemos que são pessoas como nós, que passam por dificuldade. Tivemos vitória? Tivemos muita vitória, né, irmãs? Vencemos batalhas, muitas batalhas, mas nós sabemos que nós somos aqui peregrinos nessa terra, né? Nós somos forasteiros nessa terra e aqui é por passagem. O Jesus mesmo orou por nós, né? Que nos guardasse, que não tirasse a gente do mundo, mas que nos livrasse do mal. Então, foi registrado todos esses homens, né, profetas de Deus, que tiveram medo, tiveram desânimo, tiveram vontade de morrer. Pediram a Deus a morte, né? E se nós fôssemos ver mais, a gente vê aqui Jó, nós vemos Davi, né? E também tem um último que eu gostaria de ler, que lá em Lucas 24:17. Já é no Novo Testamento. Aqui Jesus, né, já tinha sido crucificado, Jesus já tinha ressuscitado, né? E aqui é um momento que ele vai aparecer aos discípulos no caminho de Emaús. Então, aqui o capítulo 24 de Lucas, o versículo 17, ele fala assim: Jesus ali já com os dois, seguindo com ele, conversando, né? Mas eles não tinham reconhecido ainda Jesus. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Eles estavam
triste, eles estavam tristes, muito abalado com tudo que tinha acontecido com Jesus. E muitas vezes na nossa vida não acontece assim, nós estamos tão tristes com o acontecimento, né? Nessa época de pandemia, no ano passado, foi muito difícil, foram muitas perdas, né? Foram muitas pessoas que não morreram, mas ficaram com sequelas, né? Famílias que inteira deixou de existir, né? Morreu pai, mãe, filhos. Então é um momento que talvez a gente não enxergue nem que Jesus está do nosso lado, como ali eles não enxergaram. Então tudo isso na palavra de Deus é para mostrar para a gente que existe, né? Vem o desânimo, vem esses momentos tristes, vem os desapontamentos, as decepções na nossa vida, e então nós precisamos estar alertas, né? Eu li uma meditação no livro, o livro chama Amados, do Coração de Deus para o Seu Coração, de Kay Arthur, onde a autora, ela escreve: desânimo e desapontamento são irmãos gêmeos. Abra a porta do desapontamento e o desânimo o seguirá. Satanás quer enfraquecê-lo, desanimá-lo, fazê-lo perder a coragem. Quando o desânimo entra, o caminho parece sempre para baixo. O que fazer quando o desânimo bate a porta? Então aqui ela fala, né, do desânimo e desapontamento. Eles são irmãos gêmeos, eles andam juntos. E é assim mesmo, né? Às vezes a gente desaponta fica decepcionado, desapontado com uma situação, e a gente desanima. Isso, às vezes, no lar, no ambiente do lar, na criação dos filhos, ali como comunidade, como corpo de Cristo. Então, muitas vezes a gente tira os olhos de Jesus e a gente fica desapontado com as pessoas. Então, a gente dá brecha para o inimigo e vem o desânimo, e aí é uma caminhada, né? Quando o desânimo entra, o caminho parece descer sempre, a gente parece que vai se afundando, né? E eu perguntei o que fazer quando o desânimo bate a porta. Então, ela diz pra gente nesse texto, né? Nessa devocional, que é maior do que esse que eu falei, só esse trecho, ela fala que a cura para o desânimo é o encorajamento. E muitas vezes o que a gente precisa realmente é de um sorriso, de um abraço, de palavras que encorajam, palavras de apoio. Mas para isso também nós precisamos ir, né? Deixar que as pessoas se cheguem a nós, para poder ser encorajado, né? Então, lembrando bem que, né, a cura para o desânimo é o encorajamento, né? E como a palavra de Deus é maravilhosa, né, é poderosa, e ela sempre tem resposta para nós, ela vai nos mostrar um homem chamado Barnabé. Vamos ver lá na nossa Bíblia, né? E em Atos 4, 36 e 37. O nome desse homem era Barnabé, e vamos ver o significado desse nome, né? Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, Atos 4, 36 e 37. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá
ânimo, né? Em outras traduções fala da consolação, né? José da Consolação. Então, o nome desse homem era Barnabé, que se chamava aquele que dá ânimo, né? E eles dizem que o nome era José, os discípulos chamavam ele de Barnabé, e que significa aquele que dá ânimo, né? Então, que gostoso a gente saber que existe pessoas que nos animam, que dá ânimo, que incentivam a gente a ir em frente, né? E nesse mesmo versículo que nós lemos, nós vemos aqui que José, ele era uma pessoa bondosa, e ele vendeu o terreno dele e entregou o dinheiro para os apóstolos para que fosse usado em benefício ali das viúvas, dos órfãos, né? Naquela comunidade que estava nascendo como igreja, né? Então é muito importante. Agora vamos ver lá em Atos 11, 24. 11, Atos 11, 24. Nós vamos ler o 23 também, tá? O 22 fala assim: essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Então, aquele homem, ele foi enviado àquele povo ali, né, na Antioquia, e lá ele ficou muito feliz, porque ele chegou lá, Deus tinha abençoado aquelas pessoas, né? Ele ficou e ele animou as pessoas a continuarem, né? Então, nós como cristãos, nós temos que ser também pessoas que animam aos outros, né? Depois nós vamos ver outros textos também. Então, ele era um homem bom, cheio, né, do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor, né? Então, a gente precisa mostrar esse Deus maravilhoso na nossa vida, esse Jesus maravilhoso, e ajudarem as pessoas a se encontrarem com Jesus, né? E nós vimos que ele ofertou um terreno, né? E lá em Atos 9, 27, aqui no livro de Atos 9, 27, fala assim, ele fala sobre a ajuda que ele deu para Saulo, né? Na sua conversão. Então, ele sempre esteve ali ao lado dele. Então, no versículo 26 fala assim: Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus, porém todos tinham medo dele porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Então, nós somos chamados a encorajar as pessoas. Aqui, as pessoas estavam com medo de Saulo, porque Saulo era perseguidor, né? Era perseguidor, ele matava os cristãos mesmo, aqueles que estavam no caminho, mas ele estava ali e ele foi, encorajou, esteve com ele, caminhou com ele para que os outros apóstolos o aceitassem, né? E ele contou toda a experiência dele. Atos 13, de 1 a 3 também fala dessa viagem, fala de uma viagem missionária que Barnabé fez com Paulo.
Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Então aqui Barnabé, né, dizia bem do nome, né, e que era aquele que dá ânimo, né, aquele que está junto, aquele que anima uns aos outros. E muitos falam que cristãos não podem desanimar, mas não é verdade. Nós lemos sobre Moisés, nós lemos sobre Josué, foram homens que tiveram o seu momento de desânimo, né? Mas eles confessaram a Deus, eles falaram, pediram para Deus que não estava aguentando mais. E muitas vezes a gente se encontra nessa situação, a gente está desanimado, a gente não quer prosseguir, mas o Senhor mesmo assim nos chama para encorajar outros, animar outros, né? E veio assim, quando estava estudando na minha memória, o texto de Moisés, lá em Deuteronômio, é um texto que eu gosto muito e às vezes quando eu estou meio desanimada eu falo, nossa Senhor, eu tenho que estar animando outras pessoas em nome de Jesus, né? Aqui Deuteronômio 3, 23 e 3, 23 a 29. Então, Moisés, ele sabia que ele não ia mais entrar na terra prometida, né? E ele foi lá conversar com o pai, estava conversando, né? Ele fala assim: nessa ocasião, eu também orei a Deus, o Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, eu sei que começaste a mostrar a tua grandeza e o teu poder a mim, teu servo, pois não existe outro Deus no céu ou na terra que possa fazer coisas tão grandes e maravilhosas como tu tens feito. Peço-te, pois, que me deixes atravessar o rio Jordão e ver a boa terra que fica no outro lado, a bela região montanhosa e os montes Líbanos. Mas por causa de vocês, o Senhor estava irado comigo e não atendeu o meu pedido. Pelo contrário, ele disse: chega, não fale mais nisso. Suba o monte de Pisga e lá de cima olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, olhe bem toda a terra, pois você não vai atravessar o rio Jordão. Dê conselhos a Josué. Escute bem, anime-o e encoraje-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista desta terra que você está vendo. Que difícil para Moisés. Ele tirou o povo do Egito, né? O Senhor assim permitiu e passou por tantos momentos, por tantos, né, períodos de desânimos, mas teve muita vitória. E agora ele pediu para o Senhor: deixa eu entrar. O Senhor falou: basta, chega. Não, você não vai entrar. Mas você vai animar a Josué, você vai encorajar Josué. Ele vai comandar o povo. E quando Deus fala para a gente: você não vai fazer, mas você vai encorajar, você vai animar as outras pessoas. Então, nesse tempo, se você mesmo está se sentindo desanimada, coisas aconteceram, mas não perca a fé, não perca a esperança. O Senhor te ama e Ele quer que você encoraje outras pessoas, né? E todos nós, né? Eu escrevi que todos nós passamos por períodos de desânimo e precisamos de encorajadores e precisamos encorajar
encorajar, né, outras pessoas, não sei nem se esse é o verbo certo, né? Então, pessoas como o Barnabé são muito importantes. Então, a gente precisa estar se colocando nas mãos do Senhor. Senhor, me usa, mesmo que eu seja imperfeita, né? Perfeita. Mas eu quero, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, né? E encorajar é uma tarefa importante entre os cristãos. Foi o que Deus fez conosco através de Cristo Jesus. Jesus se tornou um ser humano como nós para nos salvar. Lá em Mateus 11, 28 é um texto que a gente vê muita gente praticamente sabe de cor, né? Então ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve, né? Então, o encorajamento é o método mais eficaz no ataque ao desânimo, né? Vamos dizer, é a cura para o desânimo, né? E transmitir ânimo é transmitir a graça de Deus aos corações, tá? E animar é um dom do Espírito Santo. Vamos ver lá em Romanos 12, 8. Eu quero terminar com esse texto, Romanos 12, 8. Aqui fala de vários dons, mas no versículo 8 fala assim: se é o dom de animar, se você tem o dom de animar os outros, então animemos, né? Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Então ele vai falar, gente, quando eu vi essa tradução, né? Quem tem o dom, se o dom que você tem é animar, é colocar as pessoas para cima, né? Então anime, seja um animador, né? E tem algumas traduções que falam em exortar, e muitas vezes a gente pensa em exortar, pensa em chamar atenção, né? Mas quando você vai no dicionário, exortar é dar estímulo, é animar. Então, minha irmã querida, meu irmão que está aqui assistindo, se o seu dom é animar, anime as pessoas. Mesmo que a gente esteja vivendo esse momento na nossa vida novamente de insegurança com respeito à nossa saúde, mas que a gente possa animar, né? Incentivar as pessoas, mostrar que vale a pena a gente servir a Jesus, né? Então, lembre-se que transmitir ânimo é transmitir a graça de Deus. Você está transmitindo o amor, a graça de Deus, né? E lembrando mais uma vez que a cura para o desânimo é o encorajamento. Vamos nos encorajar, vamos buscar estar juntos, reunidos, quando você puder, né? Você tiver condição física, vamos estar juntos, vamos estar presencialmente juntas. Dá uma vontade de abraçar, dá vontade de estar junto, mas vamos nos alegrar de estar juntos, animar uns aos outros. Vamos? Então, eu quero te animar e quero te convidar para uma próxima aula, para o próximo domingo você estar junto conosco lá na escola dominical, né? Nós estamos reunidos lá na Igreja Metodista. O horário da nossa escola dominical é das 9 às 10h40. E você vai ser bem-vinda, meu irmão querido. Deus te abençoe e bom ânimo!